Boa noite, amada igreja. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, hoje no capítulo 3, do verso 13 ao verso 18. Carta de Tiago, capítulo 3, do verso 13 ao verso 18. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante o condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, pedindo que Deus trabalhe em nosso coração nesse momento. Pai querido, obrigado por esse momento que o Senhor nos dá, nesse dia de tanto calor, com tantas coisas que podem roubar a nossa atenção. O Senhor nos trouxe aqui hoje, nesse dia especial, dia do Senhor, para prestar culto ao Senhor. E pedimos que agora que nós vamos ouvir a pregação da Tua Palavra, o Senhor abra o nosso coração, derruba as barreiras que possam existir neles, para que nós possamos receber a Tua Palavra com fé, com mansidão, e que ela possa frutificar em nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na carta de Tiago, nós temos visto muitas coisas que são difíceis, às vezes, não de entender, mas de praticar. Desde o começo da carta, nós encontramos algumas dificuldades que aquela igreja estava passando e que, por conta do nosso pecado, por conta da nossa limitação, elas parecem que se tornam ainda mais graves no período de sofrimento. Como eu já falei para vocês algumas vezes, era uma igreja que, por conta da perseguição religiosa, estava agora longe de casa, sem o seu trabalho, sem a sua casa, sem o conforto, sem todo aquele ambiente onde tudo fica um pouco mais fácil. Eles estão longe de casa, onde tudo agora está mais difícil. E nesse ambiente de dificuldade, Tiago, pastor daquela igreja, envia uma carta para que aquela igreja, no meio do sofrimento, não perca o rumo, não perca o foco, não siga a sabedoria desse mundo, e sim a sabedoria de Deus. Porque quando nós sofremos, eu já falei disso nas últimas semanas, a nossa tendência é fazer o quê? Lamber as próprias feridas, nos proteger, de alguma forma nos preservar. E esse impulso que vem de nós mesmos, muitas vezes está mais focado no meu bem-estar do que naquilo que glorifica a Deus. E Tiago quer nos mostrar que, mesmo quando passamos por dificuldades, sofremos individualmente ou como igreja, nós não temos nisso uma desculpa para deixar a nossa fé de lado, deixar aquilo que realmente importa de lado. Por isso que é uma carta dura. Ele toca em situações difíceis já da vida e ainda fala, cuidado para não errar no meio do sofrimento. Porque na hora que nós sofremos, que mais temos a tentação de falar, mas eu estou sofrendo, então tudo bem. Aqui, no capítulo 3, na passagem que acabei de ler, nós temos o coração de toda a carta. É o momento em que o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, está falando sobre as duas sabedorias que existem e que estão norteando todo o ensino dele em toda a carta, tanto no que nós já vimos, como também aquilo que vem pela frente. E Tiago está nos mostrando aqui nessa passagem como que nós encontramos a verdadeira sabedoria e como essa sabedoria se manifesta na vida de alguém. Por que isso é importante para a gente? Porque sem essa sabedoria, como nós lemos no Salmo 37, que é um salmo que fala bastante da sabedoria, nós não saberemos como agradar a Deus. E é difícil ficar perdido, é ruim você não saber o que fazer na vida. Só que quando você não sabe o que Deus quer para a sua vida, é pior ainda. Porque às vezes você não sabe exatamente como fazer bem o seu trabalho, às vezes não sabe bem como lidar com um problema na sua família, você não sabe bem como lidar com as dificuldades desse mundo. Só que quando nós não sabemos o que Deus quer de nós, aí ficou pior ainda. Porque nós somos completamente perdidos e a pessoa que mais importa nesse mundo, Deus, não está sendo agradado.
Então, se a sua vida está uma desordem, se você, talvez como os ouvintes de Tiago, está passando por muitas dificuldades, saiba que essa carta foi escrita para você. Tiago quer que você que está com a vida toda bagunçada, tenha ela colocada no lugar. Não por um monte de regrinhas de faça ou não faça. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas através de uma mudança interna, através de um adquirir uma sabedoria que não é intelectual, mas é transformadora do nosso coração. Então, Tiago, na nossa passagem aqui, começa no versículo 13 fazendo um desafio para a igreja. Um desafio que talvez, eu não sei como você responderia. Pense aí o que você responderia. Ele diz o seguinte para a igreja: quem entre vocês é sábio e inteligente? Alguém aqui teria coragem de levantar a mão? Se o Tiago estivesse aqui agora e falasse assim: irmãos, alguém aqui é sábio e inteligente? Alguém falaria assim: eu sou sábio, eu sou inteligente. É o tipo de pergunta meio estranha de se fazer. É igual perguntar: quem aqui é humilde? Na hora que você levantou a mão, deixou de ser humilde. Na hora que você fala que é sábio e muito inteligente, na hora você acabou de declarar que você não é sábio e nem é muito inteligente. E Tiago pergunta isso para uma igreja em que tinha muita gente arrogante, muita gente difícil de lidar. E talvez alguns lá pensariam assim: claro que eu não vou levantar a mão, óbvio, não vou levantar a mão. Mas no fundo pensa assim: mas eu sei que eu sou sábio e inteligente. Eu não vou levantar a mão, eu não vou passar essa vergonha, sabe? Mas eu sei lá no fundo que eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu sei me conduzir muito bem. Eu sou dono do meu nariz, eu pago minhas contas, eu sei o que é melhor para mim e ponto, acabou. É para essas pessoas iguais a nós, que Tiago está mandando essa carta. Para pessoas que têm dificuldade de reconhecer a tolice que há dentro do coração de todo ser humano. Quando a Bíblia fala de tolice, não está falando de uma pessoa só que não tem muito conhecimento. Tem pessoas que não têm muito conhecimento e são extremamente sábias. Porque a sabedoria não é ser inteligente, é saber fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa, com o coração certo. É uma disposição total de vida de fazer as coisas de uma forma que agrada a Deus. Falando assim parece um pouco complicado, mas Tiago vai nos mostrar nessa passagem, de forma bem exemplificada, o que é a sabedoria do mundo, essa que já nasce e vem de fábrica conosco, do nosso coração, e qual que é a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Então ele pergunta: quem de vocês é sábio e inteligente? Ele poderia falar: eu sei que ninguém vai levantar a mão, mas saiba do seguinte: você que acha que é, ainda que não levante a mão, mostre essa sabedoria, essa inteligência, por meio de condigno proceder das suas obras. Mostre através de obras belas, literalmente no original. O que Tiago quer aqui é que aquela pessoa que acha que está muito bem, aquela pessoa que acha que sabe o que é melhor para a sua vida, que de certa forma pensa que tem o controle da vida em suas mãos, que agora mostre isso que acha que tem por meio de obras que são boas, que são belas. Essa expressão boa, bela, que aqui aparece no nosso condigno proceder, né? A nossa tradução às vezes mais atrapalha do que ajuda, está falando sobre coisas que são bonitas de se ver. Hoje está tendo um jogo. Eu já falei para vocês que eu sou péssimo em futebol. Eu não sei se é final do Campeonato Brasileiro, Brasileirão, o que está acontecendo. Eu não sei. Só sei que está tendo jogo aí, eu acho que é o Flamengo com o São Paulo. Acho que é isso. Mas assim, até eu que não sou um zero à esquerda no futebol, quando passa a Copa do Mundo e vejo aquele primeiro gol do Richarlison na Copa de bicicleta, eu não preciso saber muito de futebol para falar que aquilo ali foi bonito demais. De querer assistir no Instagram, no Facebook, onde for, 10 vezes aquele chute, porque aquilo ali foi bonito de se ver. Naquela hora, a técnica, a habilidade, o treinamento, tudo que foi desenvolvido por anos e anos e anos, foi exemplificado em um chute na hora certa, do jeito certo, para acertar o gol da forma certa. O que o Richarlison fez naquele primeiro gol do Brasil na Copa foi algo correto, foi algo de acordo com a técnica, mas quando é bem feito, é bonito. E algo bonito é algo que gera admiração. Muitas vezes nós temos dificuldade de corrigir a nossa vida, de fazer coisas que agradam ao Senhor, porque nós ainda não vimos a beleza que há nisso. Qualquer criança tem isso. A criança olha para um super-herói, para um jogador, para alguém importante, e vê alguma coisa boa que aquela pessoa faz e quer imitar. Talvez seja o poder do Superman, talvez seja a habilidade do seu pai ou da sua mãe. Mas quando ele olha e admira, aquilo gera no coração dele um senso do belo. Olha, meu pai é trabalhador, a minha mãe é amorosa, o super-herói lá que eu gosto luta contra o mal. E essas coisas mexem com a gente, porque além de ser corretas, elas geram beleza, e a beleza nos cativa. Então Tiago fala: você quer demonstrar verdadeira sabedoria? Tenha uma vida bonita. A verdadeira sabedoria que vem de Deus não é uma vida em que você olha e fica assim:
Você vai falar assim, esse é o jeito do nosso irmão, ele é meio assim mesmo. A verdadeira sabedoria é algo que é belo. Você olha para a conduta de um cristão que tem sabedoria e fala, nossa, olha como ele lidou com aquela situação. Olha como ele respondeu quando falaram isso para ele. Olha como ela teve coragem de fazer isso e aquilo naquela hora. São atitudes, são posturas simples e ordinárias, mas que geram nos outros irmãos admiração. E é importantíssimo que na igreja nós tenhamos essa cultura. A cultura não somente de fazer isso, mas também de reconhecer, elogiar nossos irmãos, valorizar a sabedoria que tem sido demonstrada na vida deles. Porque através de bons exemplos na igreja, outros são contagiados por isso, cativados por essa beleza e querem imitar, querem fazer igual. Então Tiago fala, você é inteligente e sábio, você é uma pessoa que realmente sabe viver a vida, mostra através de uma vida bonita. Uma vida que tenha características admiráveis, características que geram, eu queria ser desse jeito, eu queria viver assim, eu queria tratar meus filhos dessa forma, eu queria tratar meu marido desse jeito, eu queria lidar com problemas interpessoais desse jeito. É isso que é bonito, é isso que me cativa. E aí Tiago vai nos mostrar as duas sabedorias. Primeiro, a sabedoria desse mundo. Versículo 14. Se pelo contrário, diferente da sabedoria bonita, dessa vida bonita, você tem em seu coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Se você acha que é muito sábio e inteligente, mas a sua vida é marcada pela inveja e pela divisão, uma divisão que parte de um egoísmo, você está se enganando. E ele fala isso para seres humanos normais, tá? Às vezes, ouvindo mensagens como essa, a gente pode ficar naquele sentimento da defensiva. Ah, mas eu não estou fazendo isso. Opa, escapei dessa acusação. Eu não estou fazendo isso tudo, não. Calma, você faz isso. Todo mundo aqui faz isso. O ponto é que tem pessoas que, por conta de um desleixo na vida cristã, uma falta de zelo para com a vida com Deus, uma falta de sabedoria, não demonstram a mudança de forma nenhuma. Na verdade, a única coisa que você vê na vida desses irmãos é a inveja amargurada e um sentimento faccioso. São pessoas que dizem ser cristãs, pessoas que vivem no ambiente cristão, carregam de alguma forma a bandeirinha de crente, mas na hora do vamos ver, é uma pessoa amargurada. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que quando você vê alguém que recebe algo de bom, você se alegra com o que se alegra. Nasceu meu filho, oh, que coisa boa, meu irmão. Conseguiu um emprego, glória a Deus por isso. Nossa, eu consegui vencer tal dificuldade, que coisa boa. Deus tem sido muito bom na sua vida. A gente se alegra com aqueles que estão alegres. Mas também a igreja deve ser aquela que chora com os que se choram. Por quê? A Bíblia nos ensina que o cristão passa tanto por uma coisa como pela outra, momentos de alegria e de tristeza. E quando um cristão vê alguém passando por sofrimento, não tem que pensar, ufa, ainda bem que não é comigo. O cristão olha para o outro e fala assim, a sua dor é minha. Nós somos um corpo, uma família. E por sermos uma família, a sua dor é minha dor. É claro, a gente não vai sentir com toda a intensidade que o outro está sentindo. Nós temos que entender isso. Mas existe um sentimento de empatia verdadeiro no coração de quem foi transformado. E Tiago mostra, quem tem a sabedoria desse mundo, quem quer viver de acordo com a inteligência do próprio coração, é uma pessoa que não vai conseguir fazer essas coisas. Pelo contrário, é uma pessoa que vai ter uma inveja amargurada. O que é inveja? Não é simplesmente você querer ter o que o outro tem, isso é cobiça. A inveja, ela vem de um sentimento de insatisfação. Não basta eu simplesmente ter o mesmo que o outro, eu tenho que ter mais que o outro. Não basta simplesmente eu estar bem tanto quanto o outro, eu tenho que estar melhor. Quando eu vejo alguém errando, eu penso, ufa, ainda bem que eu não sou assim. Ao invés de orar pela pessoa e ajudar. Quando nós vemos alguém se dando bem na vida, a gente pensa o quê? Poxa Deus, eu também queria isso. Esse é um coração invejoso, que se diz cristão, e talvez até seja, mas é um cristão que ainda não teve a sua maturidade desenvolvida. Por isso Tiago fala, se pelo contrário você tem no seu coração essa inveja amargurada, essa insatisfação com a vida, em olhar para o outro não como um irmão, mas como um rival, você ainda não entendeu a sabedoria do alto. Se você diz que tem sabedoria, mas na verdade você tem esse sentimento faccioso, esse sentimento de qualquer coisinha é motivo de eu não olhar mais na cara do outro, qualquer coisinha eu não converso mais com o irmão, qualquer coisinha eu fico dodói, machucado, magoado e não quero mais lidar com o problema, você ainda não tem sabedoria, você é tolo. Porque a tolice nos leva ao quê? Aquele sentimento individualista. Somente para mim. Se eu estou bem, ótimo. Se eu não estou bem, é o fim do mundo. Se meu irmão está bem, o problema é dele. Se ele não está bem, o problema é dele também. E se ele me provocar,
rapidinho eu me resolvo desse problema. Uma pessoa que segue a sabedoria do próprio coração é uma pessoa assim. E o mundo está cheio de pessoas assim. Pessoas que, na prática, não são tão drásticas. É que eu estou querendo exemplificar, mostrando de forma, sem as cortinas, como que é a motivação do coração de alguém invejoso e faccioso. Mas pessoas que não são cristãs vivem assim. Se cristãos podem vir a viver assim, imagina o descrente que não tem o Espírito Santo, que não teve o coração transformado. Toda pessoa que não conhece o Evangelho, no fundo, tem um coração plenamente doente. Um coração que não consegue se alegrar sinceramente com a alegria do outro. Que não consegue vencer dificuldades no relacionamento para manter a unidade. Por que o ímpio vai fazer isso? O que ele tem a ganhar com isso? Nós, pelo contrário, somos um corpo. E um corpo que não luta pela unidade é um corpo que quer se amputar, é um corpo que quer morrer. Por isso, a sabedoria que vem do alto, ela não vai caminhar por esse lado. Ela vai mostrar uma unidade, um alegrar-se pelo outro, um cuidar do outro, um sentir a dor do outro. E isso vai mostrar uma verdadeira sabedoria. Tiago complementa, deixando de forma bem explícita, versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é do mundo, da carne e do diabo. Ela é terrena, animal, carnal e demoníaca. Não tem como ficar mais explícito que isso. O problema é que Tiago diz isso para a igreja. Isso é o que mais me assusta. Eu tenho conversado com o pessoal do grupo familiar. Eu apanho a semana inteira de Tiago. Eu chego que no domingo eu estou pregando, é porque eu já apanhei bastante dele. E Tiago fala isso para uma igreja. Isso me assusta como pastor. Eu leio passagens como essa e fico pensando, será que a igreja da Freguesia do Ó, a igreja que eu tenho o privilégio de pastorear, junto com os presbíteros, com os diáconos, com toda a liderança, será que nessa igreja está cheio de gente com sabedoria desse mundo? Porque na igreja do apóstolo Tiago tinha. Quem sou eu perto de Tiago? É claro, cada igreja tem seus desafios. Só que Tiago está falando isso para você. Talvez você se considere, no fundo, uma pessoa muito boa. Uma pessoa com um coração muito bom para com Deus. E Tiago fala o seguinte, calma, vamos avaliar isso aí. Seu coração está cheio de alegria pelo outro? Cheio de um sentimento de unidade, de fraternalidade, de amor pelo próximo? Se sim, a gente está caminhando para a sabedoria do alto. Se não, você está se enganando. E se você está se enganando, perceba, não é só um errinho. Esse tipo de postura de vida é de acordo com o sistema desse mundo. Você está vivendo igual um ímpio. É de acordo com a carne, uma pessoa que não luta pela santificação. E é de acordo com o demônio. É uma pessoa que não está buscando ouvir a voz do Espírito Santo. Então ela é conduzida por qualquer vozinha que a mídia, que a cultura, que o nosso próprio coração joga para nós. Ele fala isso para uma igreja. Talvez seja o seu caso hoje. Talvez você seja uma pessoa que se considera muito boa, mas até hoje não conseguiu entender a sua real necessidade de ajuda. A real necessidade que você precisa de uma sabedoria que transforme o seu ser. E pensando nisso, Tiago vai falar no versículo 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda sorte de coisas ruins. No versículo, capítulo 4 para frente, ele vai mostrar como que isso se demonstra na igreja, que é isso que ele tem em mente aqui. Ele está falando o seguinte, olha, onde pessoas caminham pela sabedoria do próprio coração, a igreja vai definhar. Uma igreja cheia de pessoas que querem seguir o próprio coração e não a palavra do Senhor, é uma igreja fadada à divisão. Olha o que ele diz, na próxima pregação a gente vai aprofundar isso, versículo 1 do capítulo 4. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Vocês cobiçam e nada têm, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E ele continua mostrando o erro daquela igreja. Por quê? Ele sabe que na hora que ele falasse, olha, tem a sabedoria boa e a sabedoria do mundo. Ele sabia que o pessoal ia falar, mas eu tenho a sabedoria do alto. E ele fala, então por que vocês brigam tanto? Por que vocês têm tanta dificuldade com relacionamentos e coisas tão simples? Por que coisas tão pequenininhas viram um problema tão grande no meio de vocês? Por que vocês passam por tantas dificuldades e não buscam a Deus em oração primeiro? Por que vocês fazem tudo isso? É porque, caso vocês não tenham entendido ainda, Tiago aqui falando para a igreja, vocês não têm a sabedoria do alto e é muito fácil se enganar. Quer uma prova, se você está caminhando numa sabedoria ou na outra? Como é que é o seu relacionamento com a igreja? Aqui eu não estou falando de contribuição financeira e assiduidade dos cultos e serviços, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do relacionamento com quem está ao seu redor aí no banco. Você conhece as pessoas perto de você? Eu não digo saber tudo, tá? Mas minimamente se importar. Você conhece as pessoas ao seu lado a ponto de, se tiver algum probleminha, você pensar, eu tenho que resolver?
Se tiver algum atrito na comunicação, você não pensar, bota isso debaixo do tapete. Também, né? Pessoa difícil. Se isso está acontecendo, é porque nós estamos nos enganando. E aí Tiago vai nos oferecer a solução, versículo 17 e 18. A sabedoria, porém, lá do alto, ou seja, a que vem de Deus, diferente dessa carnal, mundana e demoníaca, essa sabedoria é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E aqui Tiago coloca em um único versículo um monte de qualificações da sabedoria. E o objetivo de Tiago não é que a gente ficasse palavrinha por palavrinha pegando os mínimos detalhes. Tanto que tem até uma certa poesia aqui. No grego, na língua em que essa carta foi escrita, as primeiras qualidades são começadas com a letra E e as últimas são começadas com a letra A, parecendo que, de alguma forma, Tiago queria mostrar uma coisa bonita, lembrando do primeiro versículo. Ele quer mostrar que a sabedoria do alto, ela é bonita, ela é estética, ela traz para a gente algum tipo de admiração. E aqui ele começa a mostrar várias faces dela, igual uma pedra bem lapidada, tem vários ângulos que brilham diferentes. A sabedoria do alto é dessa forma. E ele mostra a sabedoria bonita para quê? Para que você olhe e admire. Para que você olhe e fale, é isso que eu quero. Eu quero mudar de vida. Eu quero isso aí para mim. Ele começa dizendo que ela é pura. Ela é sem mistura. Ela é perfeita. Ela é íntegra. Ela vem do alto. A sabedoria do alto, e essa é uma chave para entender a carta de Tiago, é uma sabedoria integralmente da parte de Deus. Ou seja, a gente viu isso no comecinho da carta. Tinha pessoas que falavam assim, Senhor, me dá sabedoria. Talvez você vá orar isso no final dessa mensagem. Senhor, eu quero sabedoria. E aí, o que Tiago nos diz? Que Deus tem alegria em responder essa oração. Ele dá sabedoria mesmo. Mas ele fala, não peça com uma alma dividida. Não peça a sabedoria duvidando. Não peça a sabedoria para depois você falar assim, Senhor, muito obrigado por esse ensinamento. Agora eu vou dar um jeitinho nele, personalizar, para ser o meu toque pessoal na tua sabedoria. É o que a gente costuma fazer. A Bíblia fala, por exemplo, sobre a sinceridade, a honestidade. E a gente pensa, nossa, isso é muito bom, isso é muito bonito. Mas, assim, não dá para ser desse jeito, né? Senão eu vou virar um sincericida, vou arranjar um monte de problema para a minha vida. Isso é impraticável, isso é utópico. Então eu vou ser sincero, biblicamente, do meu jeito. A Bíblia fala para ser amoroso, dar outra face, ser gentil e perdoador. Interessante, isso é muito bonito mesmo. Mas, assim, também ficar sendo humilhado pelos outros não dá, né? Eu não tenho sangue de barata. Eu vou ficar aguentando esse tacona. Então, assim, Senhor, eu vou buscar ser paciente, mas o Senhor sabe, eu tenho limites. É disso que o Tiago está falando. São pessoas que falam assim, Senhor, me dá sabedoria, mas deixa eu dar uma ajustada. Senhor, eu quero seguir o seu caminho, mas um pouquinho do meu também. Ele fala, a sabedoria que vem de Deus, ela é pura. Não dá para misturar. É igual um remédio. Se você dilui um remédio, mistura um remédio, adultera ele, vira veneno. Você quer adquirir a sabedoria que vem do alto? Compre-a integralmente. Quando Deus falar algo para você, você faz o quê? Sim, Senhor. Estamos prontos a fazer tudo aquilo que o Senhor falar, porque somos servos do Senhor. E o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida, melhor do que eu mesmo. Vai ser difícil? Com toda certeza. Na vida cristã, nenhum lugar fala que vai ser fácil. Vai ser difícil mesmo. Só que na hora que você percebe o quanto a sabedoria humana, a mundana, ela é demoníaca, só causa destruição, e você reconhece o quanto você precisa da ajuda de Deus, você vai agarrar a sabedoria que vem do alto com integralidade. Então, você quer ter sabedoria do alto? Primeiro entenda, Deus não quer que você dilua ela. Deus não quer que você misture ela com a sua sabedoria. Se é para ser crente, é para ser crente do jeito de Deus. Se é para ser sábio, é para ser sábio do jeito de Deus. A gente sempre vai ter a tentação de misturar, isso é normal. Sempre a tentação vai estar lá. Só que a gente tem que fazer o quê? A palavra do Senhor é pura. E eu não posso misturá-la com nada. Porque na hora que eu misturar, eu vou me enganar, fazer mal para a igreja e vou causar divisões. E ele continua, ela é pacífica. A sabedoria que vem do alto não fica brigando com as pessoas. É a sabedoria que sabe lutar pela paz. E aqui existe uma grande diferença entre você ser pacífico e pacifista. Pacifismo é pecado. Não sei se você sabe disso. O que é uma postura pacifista? Evitar o conflito ao máximo. Eu vou fingir que nada aconteceu. Eu vou me fazer de sonso. Eu não vou falar nada. Eu vou engolir todo o problema, toda a situação. Eu não vou entrar em nenhum conflito porque não gosto de conflitos. Essa é a postura de uma pessoa covarde. A própria Bíblia nos mostra que o cristão tem o dever, sim, de entrar em conflitos, de chamar pessoas que estão errando a corrigir a sua vida, a chamar aquele que nos ofendeu ao arrependimento. O cristão tem esse dever. Só que o cristão não tem um chamado para ser briguento.
O cristão, sempre que entrar numa disputa com alguém, vai entrar com um objetivo: paz. Eu não quero ganhar, eu não quero perder, eu quero a paz de Deus. Eu quero que as coisas sejam resolvidas do jeito de Deus, e o jeito de Deus é o jeito que traz paz. Isso se aplica de várias formas. Por exemplo, casamento. No casamento, é muito normal mesmo, a gente querer fazer o quê? Defender sempre o nosso lado. Se o outro reclama, qual que é a nossa tentação? Não vou validar o que o outro está falando, reclamando da relação. Por quê? Porque na hora que eu valido, eu virei errado. Então o que eu faço? Não, você entendeu errado, você não compreendeu direito, não é bem assim e tudo mais. E a gente começa a desmentir o outro, para quê? Para que a minha visão da situação prevaleça. É uma postura de não buscar a paz. Quem busca a paz, quem busca a sabedoria do alto, vai ser pacífico. Ele vai pensar assim: nossa, é ruim de admitir que eu estou errado, hein? Mas Deus quer a paz, Ele quer resolução. E se Ele quer resolução e eu estou errado, eu tenho que admitir que eu estou errado. Mais para frente aqui mesmo ele vai falar que essa sabedoria é tratável. É uma pessoa que sabe ouvir, você está errado, e falar: é verdade, eu estou errado. Não é fácil, gente. A gente cria aquela utopia que o cristão é verdade, eu estou errado, glória a Deus. Não é assim. É difícil admitir que estamos errados. Tiago sabe disso. Só que se você quer a sabedoria de Deus, você tem que lutar por isso. Eu estou errado mesmo. Me desculpa, me perdoa. A sabedoria de Deus é uma sabedoria que busca a paz, que busca a reconciliação, que busca essa verdade que vai resolver os relacionamentos. Diferente da inveja e do sectarismo, ela vai buscar o quê? Alegria e união. Ele ainda vai dizer que ela é indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. É uma sabedoria que vai nos conduzir nos relacionamentos a ponto de nós sermos pessoas agradáveis de se lidar. Tem gente que só na hora que começa o problema você já pensa: o irmão é tão difícil. É um probleminha tão pequeno, mas a pessoa é tão difícil que vai dar um trabalhão para resolver. Que preguiça. E dá mesmo às vezes. Só que a sabedoria do alto vai fazer o quê? Vai me motivar, apesar de ser difícil, lidar com as dificuldades, com misericórdia. Porque aquele que é difícil de lidar, ainda é imaturo na fé. E aquele que é imaturo precisa de misericórdia, precisa de paciência e amadurecer. Tem que amadurecer. Mas enquanto ainda não está maduro, tem que ser tratado com paciência. Não dá para cobrar de uma criança a maturidade de um adulto. Da mesma forma, não dá para cobrar de um cristão imaturo a maturidade de um cristão maduro. A diferença é que o imaturo tem que crescer, igual uma criança tem que crescer. Mas naquela hora, tratar com uma postura macia. Não tem que ser tudo tão ferro e fogo, tão duro. Tem que ser mais gentil, mais bondoso. E quando nós fazemos isso de forma imparcial, sem fingimento, com coração íntegro, sincero, totalmente colocado no conflito, nós podemos encontrar a paz, que é o que Tiago nos diz no último versículo. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Você viu a beleza nessa sabedoria? Uma sabedoria que vai te conduzir a lidar com os conflitos de forma bíblica, uma sabedoria que vai te conduzir a lidar com as mágoas, pecados, erros dos outros de forma bíblica. Você quer isso para você? Semeie isso em paz. E esse versículo é um pouco difícil de entender. A ideia é que você vai ter agora um coração pacífico. Você agora que busca sabedoria vai ter uma paz dentro do seu coração, na qual você vai começar a semear essa postura na sua própria vida. Como que você vai fazer isso? Através do arrependimento, é um dos caminhos. Você vai começar a colocar de lado algumas posturas suas do coração. Vai começar a pensar: Senhor, eu sempre tive esse jeito de resolver tal problema. Eu sempre tive tal linguajar para lidar com fulano. Eu sempre tive tais vícios da minha conduta que me levaram a ter muitos problemas com fulano, beltrano e cicrano. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero, a partir de agora, ter um coração tomado pela sua paz. Eu quero deixar de lado todos os meus caminhos errados. E eu quero começar a praticar, a semear na minha própria vida essa justiça, uma vida reta, uma vida corrigida pelo Senhor. Porque na hora que nós fazemos isso em paz, com paciência, confiando no Senhor, pedindo sabedoria que vem dEle e aceitando ela sem misturas, os frutos começam a aparecer. No versículo 17 também falou do fruto. Falou sobre cheia de bons frutos. Hoje pela manhã, na classe de catecúmenos, eu falei um pouquinho sobre os frutos do Espírito, que é uma evidência de uma vida transformada. E uma coisa que a gente esquece às vezes sobre o fruto do Espírito é que uma árvore produz fruto não para si mesma, é para o outro. A árvore produz frutos para alimentar pessoas, animais. Ela produz frutos para que surjam outras árvores. Ela produz frutos que para ela mesma não são úteis. Uma árvore não se beneficia do próprio fruto.
O fruto é uma reserva absurda de açúcar, de vitaminas, de minerais, de água para o surgimento de mais vida. Só que ela não se beneficia disso. Ela recebe a água, ela recebe a luz, recebe a vitamina. Ela coloca tudo aquilo em uma coisa deliciosa que Deus criou. E ela oferece aquilo para o mundo, para os outros. Uma pessoa que semeia essa busca por uma vida justa, uma vida sábia no seu coração, com paz, confiança em Deus, com paciência, vai ter esses frutos. Os frutos vão começar a aparecer na sua vida. Hoje, talvez, você olhe para esse texto e pense, nossa, isso aí, nunca que eu vou ter isso. Nunca que eu vou ter essa paz no coração. Nunca que eu vou tratar os outros com essa doçura, com essa gentileza. Nunca que eu vou ter uma postura tão fácil assim. Hoje, talvez não. Só que se você começar a semear, adubar, plantar, cuidar, buscar no Senhor a força para essa mudança, os frutos vão aparecer com o tempo certo. O Salmo 1 diz que aquele que está junto da fonte da vida que vem do Senhor é como uma árvore, que tem flores, que tem folhas e que dá o fruto no tempo certo. Uma árvore recém-plantada, um brotinho não vai dar fruta. É normal, você talvez hoje seja um brotinho espiritual. Ou uma árvore bem ressecada, bem definhada por falta de maturidade cristã. Talvez seja muito antigo, um bonsai espiritual. Um bonsai bem seco e bem capenga. Mas é uma árvore plantada pelo Senhor. Talvez hoje você perceba, a minha sabedoria não passa da sabedoria desse mundo. Mas eu sei que eu acredito em Jesus. Comece hoje a plantar no seu coração essa mudança. Comece hoje a buscar do Senhor a verdadeira sabedoria, com integralidade. Porque à medida que você vive nessa constante alimentar-se da presença de Deus, os frutos vão aparecer. Aquele bonsai vai ser transplantado num vaso. Esse vaso vai ficar pequeno e vai ser plantado no chão. E essa árvore vai começar a abençoar a vida de muitas e muitas pessoas. Hoje talvez você olhe para você mesmo e pense, hoje eu dou mais trabalho do que ajudo. Ok, talvez realmente seja a sua situação hoje. Você seja um cristão imaturo, um cristão cheio de sabedoria terrena. Pode ser. Tiago contava com essa possibilidade. Mas não é porque você é assim hoje que você tem que ser assim para sempre. Hoje, talvez você tenha que ser mais cuidado e repreendido do que cuidar e repreender os outros. Mas se você tiver paciência e semear, um dia você vai ser instrumento nas mãos do Senhor. Um instrumento poderoso nas mãos dele. Porque essa mudança não vem de nós mesmos, vem do próprio Deus. Por isso, para nós concluirmos essa mensagem na carta de Tiago, lembre-se do seguinte: o nosso coração já vem de fábrica com a sabedoria do versículo 14 a 16. Uma sabedoria cheia de inveja, cheia de particularidade, cheia de eu sei o que é melhor para mim. Isso é de fábrica. E o primeiro passo é reconhecer esse mal que habita em nós e ter a postura de renunciar isso. É muito mais fácil seguir o modelo, o que já vem de fábrica. É muito mais fácil seguir o próprio coração. Só que a gente tem que aprender que isso caminha para a morte. E fazer o quê? Rejeitar, buscar a sabedoria do alto e dia a dia, tempo a tempo, a um longo processo de amadurecimento, nos tornarmos árvores do Senhor, cheios da sabedoria do Senhor, cheios de frutos para o benefício da igreja. Por isso, em primeiro lugar, se você tem sido esse bonsai seco, esturricado, bem capenga no jardim do Senhor, não é o fim. Não é o fim. Deus se alegra em ajudar canas quebradas e torcidas que fumegam. É uma passagem de Isaías em que fala sobre a nossa tendência natural. Qual que é ela? Você está passando na rua e vê uma árvore com um galho meio quebrado, pendurado assim. O que a gente tem a tendência de fazer? Arranca. Você vê um galho meio torto, vai lá e dá um tapão nele. Você quer arrancar logo, você quer quebrar aquilo que está meio seco, você quer dar um fim naquilo que está perdendo vida. Você vê uma bituca de cigarro na rua de São Paulo, o que mais tem? Ainda um pouquinho aceso, com uma brasinha. O que você faz? Pisa. É de fábrica isso. A gente gosta de destruir o fraco. Só que Isaías fala que quando o Messias vier, ele não vai ser assim. Ele não vai quebrar a cana quebrada e vai pisar na torcida que fumega. O que ele vai fazer? Ele vai cuidar daquele galinho quebrado. Vai colocar uma tala, vai enfaixar, vai nutrir, vai cuidar. Vai pegar aquela torcidinha que fumega, aquela pequena faísquinha, e vai abanar para até que ela cresça e se restabeleça. Se hoje você está todo quebrado, cheio de sabedoria desse mundo, mas você realmente crê em Jesus, não é o fim. Deus não desiste de você porque você está todo errado. Ele já te amou quando você era ainda pior. Então isso não é um problema para Ele. Só que você tem que entender, se é isso que Deus quer para você e é isso que você quer para a sua vida, dependa dEle. Quando Ele soprar você e às vezes vai incomodar, acolha isso com mansidão. Quando Ele pegar e endireitar você para colocar no lugar e vai doer, acolha isso com mansidão.
porque ele está te tratando. A carta de Tiago tem esse objetivo, tratar a igreja, para que a igreja se torne uma igreja saudável, uma igreja que resolve os seus problemas, uma igreja que amadurece, uma igreja que aprende a comunicar bem, uma igreja que aprende a depender uns dos outros. Nós temos que aprender isso. Então, se você está mal, aprenda e aceite ser tratado pelo médico dos médicos, Jesus Cristo. Ele quer cuidar de você. Mas se você já está caminhando, mostre seus frutos para os outros. Não para se exibir, mas lembre daquela postura bela de vida. Se Deus já tem te dado sabedoria e entendimento, em alguma medida todo cristão tem um pouco de sabedoria e entendimento, uns mais do que outros. Se Deus já tem te dado, ofereça o fruto para outros. Transborde dessa sabedoria, desse entendimento na vida de outras pessoas. Você vê alguém confuso, perdido em ideias, não sabendo o que fazer da vida? Você já passou por aquilo? Ajude. Não só com a sua experiência, mas a sua experiência com Deus. Se você já passou por alguns pecados e você os venceu pela graça do Senhor Jesus, e você vê alguém pecando naquela área, ajude a pessoa. Você vê alguém precisando de alguma coisa e você já foi muito servido na sua vida, sirva o outro com o que você tem. Através de uma postura bonita de vida, você não somente vai abençoar os outros cuidando de problemas pontuais, mas além disso, a sua postura bonita de vida vai inspirar outras pessoas a buscarem ao Senhor também. Por isso, em primeiro lugar, seja tratado. Mas se você já está sendo tratado, dê os seus frutos ao outro. Mostre uma vida bela, e assim nós caminharemos para ter uma vida sábia. Porque tudo isso que Tiago está falando aqui, não sei se você percebeu, é o próprio Senhor Jesus. A sabedoria do alto aqui é o próprio Jesus. Jesus era alguém puro. Jesus era pacífico. Jesus, ele era indulgente, tratável, pleno de misericórdia e de bons frutos. Ele era imparcial e sem fingimento. Jesus, quando lidava com pessoas difíceis na igreja, o que ele fazia? Chamava atenção. Lembra do Pedro? Mestre, não é bom que você vá para a cruz. Onde já se viu uma coisa dessa? O que ele falou? Vai para trás, Satanás. Você segue pensamentos humanos e não os de Deus. Nossa, que palavra dura, Jesus. Mas foi uma palavra sábia. Naquela hora, esse era o remédio que o Pedro precisava. Tem horas em que Jesus lidou com pessoas com medo. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Anos e anos, gastando tudo que ela tinha em médicos para tentar se resolver de alguma forma. E quando ela ouve falar de um tal de Jesus andando no meio de uma multidão, o que ela faz? Se enfia ali no meio, passa com toda a dificuldade e toca na ponta da veste da roupa de Jesus. E ela é curada. O que Jesus faz? Alguém me tocou. Para a multidão, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. E o que aquela mulher faz? Fui eu. O que ele fala? Filha, seus pecados foram perdoados. Trata com amor uma pessoa que era rejeitada pela sociedade, ela era impura. Mas Jesus trata com amor. Ele pegou aquela torcida que fumega, aquela mulher, e fez o quê? Ajudou ela a crescer. Pegou o Pedro, que estava todo quebrado na vida, e endireitou o Pedro, para ele voltar ao caminho certo. Jesus sempre tratou as pessoas assim e trata até hoje. E a postura de Jesus é admirável, ela é bela. Então, se você quer continuar amadurecendo, e essa aqui é a última aplicação, olhe para Jesus. Ele é o melhor referencial de sabedoria que você vai ter na sua vida. Talvez você não vai ver ele com os olhos, igual a gente vê uns aos outros. E Deus usa pessoas no nosso meio para serem exemplos de sabedoria. Só que você precisa sempre lembrar que o modelo supremo é Jesus. Então, se você tem dificuldade de entender o que é essa verdadeira sabedoria, um conselho. Volte a ler os evangelhos. Às vezes a gente costuma ler os evangelhos na época da Páscoa, Natal, em momentos assim. Só que nós deveríamos voltar até aquele hábito de muitos cristãos do passado de ler os evangelhos de tempo em tempo. Olhar para a vida de Jesus, a maneira de se portar de Jesus, de tempo em tempo, e ser inspirado pela beleza da postura de Jesus. Porque a beleza de Jesus cativa a gente. Ele inspira a gente a imitar Ele, a caminhar junto com Ele. Essa era a postura dele, e Ele vai ser o melhor modelo que você vai ter nessa vida. Mas você só vai ver Ele através da vida dos seus irmãos e da palavra quando conta o que Ele fez e como Ele age com a gente. Por isso, vamos orar. E aí a gente encerra esse momento de exposição da palavra de Deus. Pai querido, nos ajuda no nosso coração a discernir a sabedoria que tem dominado o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a perceber os momentos em que o nosso coração grita por tomar o controle de nossa vida e nos conduzir de acordo com nossos próprios impulsos e desejos, porque isso é muito fácil de acontecer. Nos ajuda a reconhecer a sutileza da tentação, a perceber a fraqueza da nossa carne em sempre ceder para o lado mais fácil. Nos ajuda, Senhor, a, nesses momentos, buscar a sabedoria do alto, que nem sempre é a mais fácil, nem sempre é a mais intuitiva, nem sempre é a mais natural,
mas é a única que agrada ao Senhor. Por isso, Senhor, nos dá verdadeiro arrependimento, especialmente aqueles que têm o coração dominado por uma sabedoria desse mundo, para que venham a rejeitar isso e encontrar no Senhor Jesus uma postura admirável, uma vida diferente, um caminho diferente, porque é isso que verdadeiramente vai mudar a nossa caminhada com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos cativados pela beleza de Cristo, a sermos cativados por essa sabedoria do alto que nos inspira a viver uma vida de unidade, de amor, de alegria e de serviço. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja unida, amorosa, que lida com seus problemas, que lida com suas dificuldades de forma bíblica, porque é isso que o Senhor quer para nós. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.